parte central da máscara pode estar infectada e não deve ser tocada. Se isso acontecer, é preciso lavar as mãos imediatamente com água e sabão ou usar álcool em gel. Lembre-se, para colocar ou retirar a máscara, pegue sempre só pelos elásticos. E se tiver que sair de casa, use a máscara o tempo todo. O sul do Brasil vive uma seca histórica. A falta de chuva já transformou paisagens bem conhecidas e trouxe surpresas pré-históricas. A seca atinge quase todas as regiões de Santa Catarina, principalmente Oeste, Meio-Oeste e Vale do Itajaí. A seca é tão severa que o seu Neri, de 62 anos, por exemplo, encontrou esta marca, que fez em uma pedra do rio Itajaí-Açu, na região do Vale, há 34 anos. Desde 1986 não deu mais uma seca que nem agora aqui. Pelo menos o rio não teve tão baixo que nem agora. A usina Salto Rio Caveiras, que abastece a cidade de Lages, está em nível crítico. Essas imagens mostram o local em maio do ano passado e comparam com a situação de agora. No estado, cidades são abastecidas com caminhões-pipa. A seca também levou a uma descoberta pré-histórica. O Rio Negro, em Três Barras, baixou tanto que aparecem fósseis que viveram há cerca de 280 milhões de anos em Santa Catarina. Até agora, mais de 65 municípios de Santa Catarina decretaram situação de emergência. Segundo a IPAGRE, a empresa de pesquisa e extensão rural do estado, estiagens iguais a essa só aconteceram em duas ocasiões, em 1978 e 2006. No Rio Grande do Sul, o momento também é crítico. 70% dos municípios gaúchos estão em situação de emergência por causa da seca. A principal barragem que abastece a cidade de Bagé está quase 7 metros abaixo do normal. Já no Paraná, a seca mudou uma das paisagens mais famosas do planeta. As cataratas do Iguaçu estão com uma vazão 4 vezes menor do que a normal. A represa do Iraí, principal fonte de abastecimento de Curitiba, também está com um dos níveis mais baixos já registrados. O governo decretou situação de emergência hídrica e a Companhia de Água decretou um esquema de rodízio no abastecimento. A previsão para as próximas semanas na região sul permanece não muito animadora. Não temos uma previsão de um período assim, de chuva abundante até julho, né? Que tem uma condição de chuva, das frentes passarem, mas dessa maneira assim, bastante irregular e sempre com os períodos secos, né? Então não se tem uma previsão assim, de um volume grande de chuva e por um período longo. Depois de quase um ano fechado, o vertedouro da usina de Itaipu foi reaberto. O repórter Marcos Landim explica pra gente por que isso aconteceu nesse momento, agora, né, Marcos? Boa tarde pra você. Maju, boa tarde para você, também uma boa tarde para quem nos assiste. A abertura de uma das 3 calhas do vertedouro da usina de Itaipu atende a pedidos do Paraguai e da Argentina, que usam o Rio Paraná para o transporte de grãos entre os países. A região vem sofrendo uma longa estiagem e caiu bastante o nível do Rio Paraná, pelo menos 4 metros abaixo do normal, o que dificulta a navegação. Com mais água liberada pela usina, a estimativa é que o nível do rio suba entre 2 e 3 metros, o que vai permitir a retomada do transporte pelo Rio Paraná. O vertedouro da hidrelétrica de Itaipu deve ser aberto por mais 11 dias, sempre nas madrugadas e no começo da manhã. A última vez que o vertedouro foi aberto para escoar a água que sobra foi em junho do ano passado. Dessa vez, a medida foi adotada, segundo a usina, porque caiu o consumo de energia no Brasil e no Paraguai. E a abertura, de acordo com a usina, não afeta a produção de energia no Brasil e no Paraguai. Hoje, só no Paraguai, são cerca de 200 mil balsas, aliás, 200 mil toneladas de sojas em balsa e também nos portos, aguardando a retomada desse transporte no momento, Maju. Muito obrigada pelas informações, Marcos. As imagens do vertedouro aberto são lindas. Previsão do tempo agora, a gente vai falar com a Eliana Marques. Vamos começar aqui pelo ar seco, né, Eliana? Boa tarde para você.
Boa tarde para você, Maju. Boa tarde a todos. O ar seco quer destaque, inclusive no sul do país, que a gente acabou de ver aí, que está com essa estiagem severa. A tarde vai ser bem seca em muitas regiões e é uma situação, Maju, que infelizmente agora vai ser vista com mais frequência até o inverno. E a gente vai repetir aqui com mais frequência que é preciso beber muita água nessa situação, porque não tem jeito, né? A umidade cai bastante. Exatamente. Além disso, tem toda a variação de temperatura. Normalmente faz frio à noite, calor à tarde. Olha, essas aqui são as capitais que vão ficar com a tarde muito seca hoje. Então, Porto Alegre, São Paulo, Belo Horizonte, Cuiabá, também Campo Grande. O ideal é a umidade do ar em torno dos 60%. E a gente vê aqui embaixo, ó, todas elas muito abaixo disso hoje à tarde. Outras capitais sem previsão de chuva hoje. Curitiba, Goiânia, Brasília, Rio de Janeiro, também Florianópolis. Nas capitais litorâneas, aí não é muito normal. Tem uma queda acentuada na umidade do ar, justamente por causa da umidade marítima. Outra consequência do ar seco, além desse impacto na nossa saúde, né, por isso o aumento na hidratação, é o aumento também no número de queimadas. Hoje o risco está bem alto em toda essa enorme área vermelha aqui, pega a maior parte do Brasil. É preciso não colocar fogo em áreas secas, nem jogar bituca de cigarro no chão, pode iniciar um incêndio. Os focos de queimadas já aumentaram em Mato Grosso e também em Mato Grosso do Sul. São os estados que têm o maior número de incêndios no país. Esses dados aqui são do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, e levam em conta o período janeiro-maio. Comparam esse período com o mesmo período do ano passado. Roraima é o terceiro estado com maior número de queimadas, apesar de ter tido essa queda, olha, em relação ao ano passado. É que nesse ano choveu mais em Roraima. Você falou aí de fogo, de ar seco e chuva, água. Onde a gente tem hoje, Eli? Olha, lá pro norte do Brasil, né, onde o nosso mapa tá verde, passa também aqui pelo oeste de Goiás, por grande parte de Mato Grosso. Lá no Nordeste só não tem previsão de chuva no centro-oeste da Bahia, oeste de Pernambuco e sul do Piauí. E no norte só não chove aqui no leste do Tocantins. Manaus, Porto Velho e Belém são as capitais da região norte, com previsão de mais chuva hoje. Não é muita coisa no caso dessa região aqui. E no Nordeste, João Pessoa, Natal e Recife podem ter pancadas de chuva encorpadas ainda hoje. Agora em Salvador, que é um risco maior de temporal mesmo. E como a gente vê, olha, o mês já está mais chuvoso que o normal por lá. Amanhã tem previsão de mais chuva no Recôncavo Baiano, vai se replicar ao longo da semana, enquanto o ar seco, olha, vai continuar pegando o oeste da região sul, do estado de São Paulo e Mato Grosso do Sul. Essas são as regiões que podem ter mais problema com a variação no tempo amanhã. Os contrastes do Brasil, né, Eliana? Obrigada e até amanhã. Até. Uma equipe internacional de cientistas divulgou um estudo que mostra que o isolamento adotado por boa parte dos países reduziu em 17% as emissões diárias de CO2, que é o principal gás do efeito estufa e causador das mudanças climáticas. Essa é a imagem de Pequim que estávamos acostumados a ver. Durante a quarentena ficou assim, clara. No período em que a maioria dos chineses foi obrigada a ficar em casa, a muralha da China praticamente reapareceu. Na Europa, a poluição também caiu drasticamente. A diminuição das emissões de carros, caminhões e ônibus foi responsável por 43% da queda das emissões globais durante o pico do confinamento em abril. Mas os autores do estudo afirmam que se já no meio do ano os padrões de mobilidade e uso de energia voltarem ao que eram antes, a redução de CO2 ao final do ano será de cerca de 4% e sem grandes benefícios para o futuro do planeta. O governo federal publicou ontem um decreto de ajuda ao setor elétrico que repassa para o consumidor um aumento na conta de luz. Como vai funcionar? Olha só, o decreto libera empréstimos para as distribuidoras de energia elétrica até um total de 14 bilhões de reais. A partir do ano que vem, os consumidores vão pagar esse empréstimo com uma tarifa adicional parcelada em 60 meses. Como cada distribuidora vai receber uma parcela diferente, varia também o valor que o consumidor vai pagar. Esse socorro é para cobrir os prejuízos causados pela queda no consumo e o aumento da inadimplência. O governo diz que com o empréstimo vai antecipar recursos que já seriam pagos pelos consumidores nas contas de luz, e que as distribuidoras vão ter que atender algumas condições para receber esses recursos.
O Ministério da Saúde continua sem um titular, mas o governo escolheu novos nomes para cargos de segundo escalão da pasta. Quem tem as informações para a gente é o Fabiano Andrade. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde para você também, Maju. Boa tarde para todo mundo que está ligado no Jornal Hoje. Essas mudanças no Ministério da Saúde vêm ocorrendo há pelo menos um mês, desde que Eduardo Pazuello assumiu a Secretaria Executiva. Ele foi nomeado pelo presidente da República, Jair Bolsonaro. Agora que Pazuello está como ministro substituto, o ritmo de contratação de militares vem aumentando. Ele próprio é militar, é general, assumiu a Secretaria Executiva no lugar do então secretário executivo João Gabardo. Hoje, o Diário Oficial da União trouxe a nomeação de 9 oficiais das Forças Armadas para cargos estratégicos no Ministério da Saúde. Eles vão controlar, por exemplo, áreas de planejamento, orçamento, finanças, inovação, além de assessorias da Secretaria Executiva e também do ministro. São cargos de segundo escalão. O coronel Antônio Elcio Franco Filho, que já comandou a Secretaria de Saúde de Roraima, estava como secretário executivo adjunto e assumiu a Secretaria Executiva com essa ida de Pazuello para o cargo de titular do Ministério da Saúde, titular substituto por enquanto. Aqui na Presidência da República não há sinais de pressa para a nomeação de um ministro da Saúde definitivamente. A possibilidade de que haja indicação de um militar com experiência na saúde para esse cargo ainda não foi descartada. Maju. Obrigada pelas informações, Fabiano. Começa hoje uma nova fase de depoimentos naquele inquérito que apura a suposta tentativa de interferência política do presidente Bolsonaro em investigações da Polícia Federal. Os delegados Cláudio Ferreira Gomes e Carlos Henrique Oliveira vão ser ouvidos. Ontem à noite, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello, assistiu à íntegra da gravação da reunião ministerial do dia 22 de abril, que faz parte do mesmo inquérito. Segundo o ex-ministro Sérgio Moro, a gravação mostra a tentativa de interferência. A assessoria do Supremo informou que até o fim dessa semana, o ministro Celso de Mello vai decidir se derruba ou não o sigilo desse vídeo. A seguir, a investigação da morte de um adolescente dentro de casa durante uma operação policial no Rio de Janeiro. A preocupação de empresários que dependem de socorro financeiro do governo para continuar as atividades. E 2 servidores do Ministério da Educação atuaram como advogados do ministro Abraham Weintraub em ações na Justiça. Até já!